Olá pessoal, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar abrindo mais uma live, a nossa live número 518, hoje com uma pessoa bem especial, com um 17, tema também 517. 517. Ô, Natia, desculpa. Me É, empolguei. Beleza. E hoje com uma pessoa muito legal, né, o Diego, com um assunto também muito especial, né, falar de social commerce aí, né? Então, bom dia, Diego, bem-vindo aí. Bom dia, boa noite, Natinho. Prazer estar aqui com vocês. Que é isso, nós que agradecemos aí, né? E trazer o Natia aí para a gente dar umas dicas aí do que está acontecendo, que nós estamos fazendo, né, Natia? Antes da gente esticar o assunto aí com o Diego. é isso aí. Antes da gente começar a conversa, destacar algumas ações nossas, começando pela série de livros A Revolução pelo Cliente, né, escrita com base nas nossas lives. Já havíamos lançado, né, anteriormente os volumes A Liderança Desafiada e A Ebulição Inovadora, e agora estamos com o terceiro volume, Vencendo com Propósito. São 20 coautores que passaram aqui pelas lives contando, né, como suas empresas conseguiram vencer os desafios aí dos últimos anos, mantendo um de seus principais valores, que é o propósito, e trabalhando essa questão junto à cultura cliente. Vale a pena conferir, nós vamos subir no chat o link, aí vocês vão poder saber mais sobre tanto os volumes anteriores, como o terceiro volume, Vencendo com Propósito. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui no início é o Cliente SA Play, né, o nosso canal no YouTube, que já conta com mais de 1.500 vídeos, se consolidando como principal canal de vídeos sobre o mercado de gestão de clientes. Lá vocês vão encontrar líderes de diferentes setores falando sobre cultura cliente, tendências, inovação, novos modelos de negócio, transformação digital. Vale a pena conferir. E uma coisa que a gente também tem lá são gravações, né, tanto das nossas lives como entrevistas, drops com especialistas e a cobertura dos nossos eventos, como o Congresso Cliente SA e o Prêmio Cliente SA que realizamos recentemente. Então vale a pena conferir. Além disso, gostaria de agradecer o apoio da Atento e da Talkdesk, parceiras nossas nesse projeto das lives. E, por fim, lembrar quem está nos assistindo de mandar seus comentários, suas perguntas, essa interação é fundamental. E também não esquecerem de se inscrever no Cliente SA Play, tanto para receber os avisos dos novos vídeos e das lives, como também é importante para dar relevância ao canal. É isso, volto com você aí, Bionor. Beleza, muito bom, muito bom. E, Diego, normalmente eu fico em dúvida de como começar, né? Porque, e principalmente no seu tema, né? Quando nós estamos falando de social commerce. Eu vou começar de uma forma diferente. O que impulsionou vocês, né, a abrir ou entrar nesse negócio? É uma empresa recente, né, de 2018. Não, perfeito, obrigado, Vinor, pela pergunta. Bem ampla assim, longa resposta. Você pode ser bem resumido. Uma apresentação pessoal, em primeiro lugar, sou CEO, cofundador da Facili. Começamos, como você falou, em 2018. Antes de começar a Facili, eu era o líder do Facebook para a América Latina. E uma das tantas coisas que eu fazia, eu viajávamos para conhecer outras plataformas aí no resto do mundo. Uma vez, uma viagem na China, eu encontrei esse caso de uma companhia de social commerce tremendamente bem sucedida, se chama Pinduoduo, que quanto mais eu entrava nos detalhes do que eles faziam, a conclusão era mais forte de que isso podia funcionar aqui no Brasil e na América Latina. E eram alguns conceitos baseados em como a comunidade pode cumprir algumas funções que trazem muita eficiência ao processo e permitem, no fundo, entregar ao cliente um serviço muito bom a um preço muito bom. Y de ver eso funcionando con unas tasas de crecimiento así astronómicas, con otra infraestructura, ¿no? Después con tiempo entendimos de que obviamente China es diferente do que Brasil, que apresentou desafios adicionais implementar esse negócio aqui, mas esse conceito, ver a ele de primeira mão lá na China foi uma inspiração muito forte de que podíamos ajudar a muitos clientes e a muitos vendedores de produtos implementando aqui. Essa foi um pouco a origem de como trazemos social commerce ao Brasil. Né? E dá para dizer que foi um sucesso garantido, porque quanto tempo vocês levaram para virar unicórnio?
Foi muito rápido, realmente. Nós, como você comentou, começamos em 2018 e 2021 viramos unicórnio. E tivemos acesso aí a capital muito interessante, muito positivo. Foi muito animador o feedback que o mercado nos deu, tanto local como internacional. Não? Muitos dos nossos investidores são do exterior, que vendo essa história da China também falaram, isso aqui no Brasil pode funcionar e apoiaram. E aí o sucesso, você acredita ele a quê? A facilidade de tecnologia, um bom planejamento ou a grande oportunidade do mercado? Provavelmente assim, um pouco de tudo. Uma mescla de tudo. É uma mistura de todos. Talvez começando, como é a proposta de valor da Facili? Ou seja, o que nós fazemos que é diferente graças a esse modelo de social commerce? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, nós focamos na base de pirâmide de consumidores, não? Os consumidores de menor renda, que hoje, em geral, não conseguem comprar online porque é muito caro comprar em e-commerce. Coloca o custo do frete ou algum custo de logística e acaba sendo mais caro do que você caminhar uma loja a comprar. Então, estão focados nessa base. Eles estão principalmente excluídos do e-commerce. Em segundo lugar, focamos em desintermediar. Então, procuramos que o cliente consiga comprar do fabricante ou do produtor. Então, o preço cai muito, você elimina muitos intermediários. Oferecemos compras em grupo para que as pessoas se juntem para criar um volume um pouco maior, que ajuda também a que o preço caia. E em último lugar, o quarto componente que é especial da Facili, fazemos as entregas através de ponto de retirada. Não entregamos a casa do consumidor, entregamos um ponto de retirada que o consumidor escolhe. Então, a parte mais cara da logística, que é a última milha, a gente consegue evitar e não temos que cobrar ao cliente. O que isso leva, nos olhos do cliente, é um preço muito bom, porque vendemos a preço de atacado, mais ou menos, com a conveniência de que entregamos em um ponto de retirada a poucos quarteirões a casa do cliente. Essa proposta do valor teve um apelo muito grande para nossos clientes, abraçaram e o crescimento foi gigantesco. Assim, quando basicamente você pensa todo o que é comprado por clientes no Brasil e a gente pode vender uma boa parte disso a um preço muito bom, com boa conveniência, o crescimento acabou sendo muito, muito forte. Essa é a nossa visão de por que cresceu tanto. Muito boa. Mas tem vamos instigar o pessoal a participar, né? O pessoal, por enquanto, só está dando bom dia. Vamos instigar o pessoal a participar, trazendo a pergunta do Claudir na tia. Sim, Claudir mandou já uma pergunta. Tem tudo a ver aqui, com o que a gente está falando. Exato. Com os aprendizados da Facili, né? Principalmente na logística, nesse processo de crescimento arrojado, você acha que o empreendedor deve gastar mais tempo planejando ou descobrir os caminhos caminhando? Olha, uma pergunta super boa, Claudir. O grande problema de construir um negócio que não existe é que você não sabe o que não sabe. Então, assim, você dá um passo e aprende coisas. Sempre falamos muito assim, temos um investidor que fala assim, tem negócios em que você na sexta fica dizendo por que não sabia disso que eu sei hoje na segunda e eu teria evitado um monte de besteira que eu fiz, de decisões erradas. Ou seja, às vezes os ciclos de aprendizado, só por estar caminhando, usando a frase de Claudir, são extremamente ricos. E infelizmente, o peso dessas descobertas é tão grande que é difícil construir muita coisa sem você saber onde tem que estar as prioridades. É como que, infelizmente, é um caminho que está cheio de testes, erros, correções, aprendizados e se fazer certo, mas, assim, é como que é necessário o teste e o erro para poder saber o que construir. Portanto, assim, obviamente, a prioridade é evitar erros e é construir as coisas certas e da forma certa e com a prioridade certa. Mas tem algumas áreas que não tem como evitar o erro para chegar ao caminho. Em particular, ou seja, no nosso caso, os volumes cresceram tanto e tão rápido da Facili que tínhamos aprendizados diariamente de como construir essa logística,
de como desenvolver os parceiros logísticos para que tanto o custo seja viável como a experiência do cliente final fazendo essa compra que seja boa. Então, assim, sem tirar peso de que construir a coisa certa e com uma estratégia é importante, que um pouco a segunda parte da pergunta do Claudio, eu sinto que não tem como evitar ir testando e aprendendo ao longo do caminho, porque no início você não sabe nem quais são as perguntas certas para colocar. Uma coisa, voltando um pouquinho, né, o que você estava comentando da distribuição, explica para a gente como que é essa distribuição, e eu fiquei assim um pouco com aquela impressão, né, de que tem um limite, hoje você tem um limite de distribuição, ou de ampliação do negócio, né? Claro, ¿cómo funciona a cadeia de valor? Vamos chamar assim, uma coisa meio teórica sem ser teórica. ¿No? ¿Cómo são todas as pecinhas que temos que alinhar para que a cadeia completa leve de uma venda que acontece num extremo a um produto que entregue na mão de um cliente? Nós procuramos muito desenvolver esse mercado como um marketplace, onde são terceiras partes, ou seja, são vendedores independentes que vendem na plataforma. Nós também vendemos diretamente de primeira mão alguns produtos, mas um negócio mais interessante, assim, divertido de ver construir essa parte do marketplace. Então, são vendedores independentes que listam os produtos na Facile e são vendidos. Quando eles fecham uma venda, eles entregam no nosso centro de distribuição. Agora estou no nosso maior centro de distribuição fisicamente. Recebemos aqui esses produtos desses vendedores e eles já chegam etiquetados, separados, todos prontos para chegar ao consumidor final. Ou seja, o cliente que comprou deles recebe aqui no nosso centro de distribuição um pedido com todos os dados etiquetados do cliente final onde temos que entregar. E nós agrupamos esses pedidos em rotas que logo são carregados em caminhões e são levados aos pontos de retirada onde o cliente final vai retirar. Uma vez que o pedido esse está no ponto de retirada, notificamos ao cliente final, o aplicativo emite uma série de mensagens que fala, olha, seu pedido já chegou no ponto de retirada, pode ir a retirar quando quiser. Então, o cliente caminha até o ponto de retirada com o aplicativo, sincronizamos aí uns códigos para confirmar que o pedido foi entregue na pessoa certa, e aí, com o pedido na mão do cliente final, fecha o processo da entrega. Essa é nossa cadeia, assim, bem simplificada de logística. Qual é a vantagem que tem essa cadeia e por que tivemos que construir isso que é difícil de construir? Ou seja, eu adoraria ter podido evitar isso, mas não tivemos forma porque justamente a nossa base de consumidores não quer pagar custo de frete, não tem como pagar custo de frete. Ou seja, se você quer colocar como típica plataforma cobra, sei lá, R$2, R$17 de custo de frete, nosso consumidor fala, desculpa, eu caminho à loja ou alguém me leva à loja e assim, o custo de frete acaba sendo uma barreira para o comércio. Então, por que construímos esse modelo? Porque como nós levamos um caminhãozinho cheio de pedidos cada vez que vamos a um ponto de retirada, é muito eficiente. Você aloca esse custo do caminhão e do motorista a muitos pedidos. Então, o custo de transporte é muito baixo. E o cliente caminha e retira. Então, não tem essa última milha que é cara, em que tem assim, um transportador levando um pacote em um momento. Isso é muito caro. Quando você leva muitos pacotes juntos, é aí que isso gera a eficiência. E só para fechar a resposta, Bibnor, como temos que construir essa rede, tanto de pontos de retirada como de centros de distribuição para receber de nossos vendedores, isso limita nossa cobertura às cidades em que está essa infraestrutura montada. Não? Por isso, essa barreira que você comentava para crescer só as cidades em que essa infraestrutura está disponível. Mas mesmo assim, né, vocês têm hoje uma abrangência bem grande, né? Dá a impressão que vocês estão muito concentrados, mas não é bem assim também, né? Temos uma base de cidades bastante grande. Assim, no estado de São Paulo temos uma cobertura de praticamente todas as maiores cidades
e vamos, com o tempo, continuar expandindo isso. E temos também algumas cidades no interior do Brasil que também atendemos com essa logística. Mas sim, o sea, por reforçar os números aí, Binor, foram 15 milhões de instalações do aplicativo que aconteceram no Brasil. Então, a base é grande e cresceu muito, muito rápido. Somos muito gratos por nossos clientes aí terem testado e continuar comprando aqui na plataforma. Antes tem uma outra questão, né, da Fabrícia, mas antes de trazer a questão dela, Nath, eu até ia perguntar, esse crescimento está dentro da expectativa de vocês, do planejamento de vocês, ou ele surpreendeu? Surpreendeu muito, Vinor. Honestamente, foi um crescimento muito acelerado. Como eu contava da inspiração que levou a ideia da Facili, não? A companhia chinesa que eu dividia. Eles tiveram taxas de crescimento fortes, mas nunca chegaram a ser tão aceleradas como as que nós experimentamos, principalmente o ano passado. E isso, assim, para uma organização montada em função do cliente, pode ser uma muito boa notícia desde o ponto de vista de crescimento. Não? Ou seja, sempre que montamos um negócio, queremos que ele cresça e atenda a um maior número possível de clientes, mas também gera uma série de desafios em montar a logística e a operação para atender essa base de cliente, que assim, não é menor, são desafios grandes. E aí eu acho que vale trazer a questão da Fabrícia na Tia. E é interessante que ela até comenta, ó, que ela está com vocês desde o começo, como cliente e como ponto de retirada. Então ela fala, né, que acompanhou os erros e acertos, e hoje, notando um controle maior com as entregas, a pergunta dela é: como essa conta de erros e acertos, podemos dizer que agora a Facili entrou no caminho correto da logística? Em primeiro lugar, Fabrício, obrigado pela parceria como ponto de retirada, como cliente, e obrigado pela pergunta. E a pergunta tem um pouco do contexto do ponto anterior também, não? Ou seja, desse desafio que foi lidar com o crescimento. Nosso cresceu demasiado rápido, sem a infraestrutura ainda disponível, porque, claro, existe infraestrutura para entregar muitos pacotes de e-commerce, mas não com o custo que o nosso consumidor, nosso cliente tem intenção de pagar. Então, isso levou a que a gente tinha que construir como reativamente a essa demanda que estava crescendo. E tivemos muitas iterações no modelo até achar o caminho certo. Um pouco de novo aqui por dividir o contexto, essa logística fomos construindo em camadas. Em primeiro lugar, montamos a rede de pontos de retirada, que foram parceiros incrivelmente valiosos. A função da Fabrícia dentro da cadeia faz com que esse custo de última milha possa ser eliminado. Ou seja, se a Fabrícia não estiver aí recebendo os pacotes da Facili e recebendo os clientes que vão retirar, nada do modelo funcionaria. Então, uma peça super chave dentro desse contexto. Essa foi a primeira parte que construímos. E a parte que está por trás disso, ou seja, como nós recebemos os pedidos, agrupamos a eles e entregamos toda a logística de transporte entre nosso centro de distribuição e esse ponto de retirada, foi extremamente desafiador de construir e tivemos muitos erros e muitos acertos. E finalmente encontramos um caminho e hoje o modelo está, como a Fabrícia comentava, muito mais controlado, muito mais eficiente, com prazos muito mais reduzidos de entregas. O sea, a experiência do cliente, no fundo, passa aí por ter um sortimento bom, preço bom, e a coisa mais importante, da nossa perspectiva, a conveniência, não? Que seja legal, fácil, confortável de comprar. E nessa conveniência, o prazo de entrega, a previsibilidade, que se nós falamos que vamos entregar no X número de dias, conseguimos entregar nesse X número de dias, e com essa logística que estamos operando agora, que começa a ficar muito mais positiva essa experiência. Portanto, sim, só para dar a resposta a Fabrícia, uma pergunta, sim, achamos que temos um caminho e um modelo certo agora com nossa logística, e agora voltamos a acelerar na escalada.
Nós, até colocar a logística em ordem, não conseguíamos continuar crescendo, porque se a experiência do cliente não era boa, não era responsável continuar crescendo. Agora, com esse modelo certo, estamos voltando a tomar alguns passos para acelerar o crescimento novamente. Uma coisa que você juntou duas coisas aí que eu assim, eu gosto muito, né, de ver, ouvir a explicação. Primeiro que você falou do cliente, né, de colocar o cliente no centro, né, você sempre falou, inclusive nos nossos aqueces, né, nos nossos papos que a gente estava tendo. Isso é uma estratégia que você tem desde o começo. Do outro lado, você tinha uma necessidade, né, de aprendizado, que esse aprendizado ele só vem do cliente, né? Como é que você estava fazendo, como é que foi o processo de vocês de ficar ouvindo esses feedbacks? Como é que eles chegam até vocês? No começo, até acredito que poderia ser mais pessoal, né? Como a gente vê que crescem as startups, mas depois tem que automatizar e transformar isso num processo para que ele continue, né? Te dando também sustentação para a transformação, né, Diego? Claro. Não, é um ponto super importante. Eu sei que para clientes esse é basicamente o coração O foco, né? da linha de como construir um negócio. A gente tomou isso desde o início dentro dos princípios. Nós escrevimos uma lista de quais são todos os princípios que queremos abraçar uma companhia. E o primeiro de todos é que o cliente está no centro de tudo. Legal. Por que isso é uma boa estratégia? E agora vamos entrar em quais são os desafios dessa estratégia. Mas por que isso é bom? Sim. Assim, o cliente é o mais justo de todos os juízes que podem existir no mundo. Ou seja, se a gente oferece uma coisa que é boa, o cliente compra e continua comprando. E se a gente oferece uma coisa que não é boa, o cliente não compra e até fala muito abertamente quando uma coisa não é boa. Então, é bom construir um negócio que vai estar submetido à avaliação permanente desse juiz justo e exigente que é o cliente. Então, por isso, desde o início... Gostei da definição. Botamos isso. Assim, nada melhor do que assim, uma regra alta e permanentemente sendo avaliado com essa regra alta. Esse foi o princípio. Agora, o problema é que você pode querer atender ao nosso cliente da melhor forma possível, mas voltando para seu ponto dos aprendizados, é um modelo novo, é um modelo que nunca rodou, é um modelo que nunca um negócio cresceu tanto. Segundo um de nossos investidores, que fez uma pesquisa global, somos a empresa de comércio eletrônico de alimentos que mais rápido cresceu no mundo. Não houve outra empresa no mundo que cresceu tão rápido como a Facilin nessa área de comércio eletrônico para alimentos. Então, em um mundo desses, ou seja, você é o primeiro em fazer uma coisa dessas, é óbvio que vamos ter coisas que não conhecemos. Então, como atender esse cliente da forma mais satisfatória para ele ou para ele, quando você não sabe toda a resposta, bom, esse é o desafio e ao longo do caminho temos que ir aprendendo, ajustando, mas nunca perdendo de vista essa prioridade que é garantir que o valor para o cliente sempre está maximizado. Nós fizemos erros, entendemos, processamos, pedimos desculpa, corrigimos e continuamos para o futuro, mas nunca perdendo de vista que a prioridade é o cliente no centro de tudo. Mas quais são os canais, Diego? São vários. Olha, se quiser ter uma perspectiva histórica, eu tinha muitos amigos que riam de mim no início. Eu chegava a gastar, em média, 3 horas por dia escrevendo no WhatsApp para nossos clientes, no início da Facilin. Chegava a gastar 5 horas na última época, porque como os clientes cresciam, e eu basicamente era uma das pessoas atendendo o canal de suporte ao cliente, aí percebíamos de primeira mão o que estavam fazendo que era interessante, o que estavam fazendo que não era bom, o que tinham que fazer mais, onde que tinham que melhorar. Assim, horas de feedback por dia do cliente foi incrivelmente valioso. Só que era assim,
Sim. Não ficava tempo para trabalhar de tantas Sim. horas que eu gastava com isso. E era assim, você desenvolve uma paixão por essas conversas, não? Tem uma cliente que eu sempre falo o nome até figurativamente, chamada Renata. O que eu aprendi de Renata e o feedback que ela me deu nessa época teve um impacto gigantesco na Facili. Continuamos usando o exemplo de o que Renata falaria disso que estamos querendo fazer, não? Essa visão teve um impacto muito grande. Agora, quando o negócio cresceu, chegamos, ou seja, para dar assim, alguns números, em janeiro chegamos a entregar 10 milhões de pedidos. Ou seja, foi assim, um crescimento, ou seja, você pensa em 2018, zero, finais, ou seja, 3 anos depois, pouco mais de 3 anos depois, são 10 milhões de pedidos, o crescimento foi muito grande, houve que estandarizar, padronizar muitos desses canais, não? Então, continuar ouvindo o feedback do cliente via atendimento, não? Suporte ao cliente continua sendo um dos nossos grandes aprendizados e fomos montando outros mecanismos. Por exemplo, a minha próxima reunião aqui, acabando nossa sessão, é o Conselho de Facilitadores, que é uma reunião que temos com alguma frequência com um grupo de conselheiros que montamos, que são, alguns deles são líderes de pontos de retirada, outros são líderes de vendedores, de sellers, não? Merchants que vendem na plataforma, outros são clientes diretamente, e então temos uma conversa olho no olho, todos juntos numa mesa, e aí até incentivamos, gente. Obrigado pela parceria. Se somos parceiros é porque vocês veem coisas boas, nos contam as coisas boas, mas o que mais queremos escutar é o que não está bom e o que temos que melhorar. Esse é um terceiro canal que a gente utiliza muito. E hoje não faltam mecanismos de feedback para o cliente, desde redes sociais, o Facebook. É um canal onde também os clientes respondem muito. O próprio aplicativo tem toda uma série de mecanismos em que o cliente dá feedback. Por exemplo, se um produto não teve 5 estrelas consistentemente de avaliação, de 5 estrelas é o máximo que pode estar, um time já entra em contato para ver por que esse produto não está tendo uma avaliação boa. Uma coisa similar acontece com os pontos de retirada. E a partir de processar esses pequenos indicadores, mas que num volume tão grande são gigantescos, não são pequenos, são dados que temos muito grande e que a gente permanentemente consegue processar esse feedback do cliente para dentro da Facili. Legal, boa. Tem uma pergunta, bom, o pessoal está começando a fazer, mas tem uma do Marcelo que ela é bem localizada. Eu acho que dá tempo de você responder ela, né, Nath, antes do intervalo aí, né? Aí depois nós passamos na outra. O Marcelo Bruno de Mello pergunta, né? Como está a penetração geográfica do aplicativo? Estão com muitos clientes na cidade do Rio de Janeiro? Olha, no Rio temos uma base de clientes bastante grande. Ou seja, obviamente que tem uma representatividade por ser uma cidade muito grande do ponto de vista de clientes, mas a base nossa maior acaba se concentrando em São Paulo. Ou seja, São Paulo ainda é desproporcionadamente grande dentro do Brasil. Ou seja, tem uma representatividade muitíssimo maior do que o São Paulo tem dentro do Brasil. Mas temos uma base grande e, assim, no longo prazo, desenvolver essas cidades grandes fora de São Paulo vai ser uma prioridade. Agora, como contava no início, não? A grande prioridade é ir acertando as peças do modelo que permitem entregar ao cliente com confiabilidade e com um baixo custo. E isso passa muito por testar, aprender. Não precisamos testar 100 cidades para aprender isso. Você precisa testar umas poucas cidades. Com esse modelo certo em uma cidade, a gente vai voltar a ter um foco grande em expandir nas outras cidades fora de São Paulo. Legal. Tem é só um comentário da Amanda, mas eu acho que dá uma resposta muito legal a tua, só que eu ia deixar para depois, né?
Mas vamos trazer, aí você comenta depois, Diego, depois do intervalo aí. Gostei do comentário. Ouvir de verdade o feedback dos stakeholders é um discurso bonito, mas não é uma tarefa fácil. Parabéns por ouvir e estar aberto às melhorias. Obrigado. Só um comentário muito rápido, do comentário da Amanda. Quando você gasta 3 ou 5 horas por dia respondendo, você entende o esforço que é escutar esse comentário. Eu concordo totalmente com o ponto da Amanda. Dá trabalho. E dá trabalho e aí muita gente acaba evitando, né, Diego? Não tem que evitar. Se o cliente está no centro, tem que abraçar e escutar com carinho todos os comentários. Sim. Bom. Então vamos trazer o Nati aí, tem um vídeo aí, né, Nati, para rodar e daí algumas novidades aí. Isso aí, vou dar o vídeo do nosso apoiador e na volta eu já trago aí a agenda aqui dessa semana, aí, as próximas lives. Boa. Retomando aí com a nossa agenda das próximas lives, amanhã vamos receber o Rodrigo Ribeiro, que é diretor de TI do Banco ABC. E aí nós vamos falar sobre diversificação com foco na expectativa do cliente, né? Ele vai detalhar os movimentos do banco para diversificar a sua atuação, ampliando o portfólio de produtos e serviços. Uma baita live aí. Na quinta-feira vai ser a vez da House, aí falando sobre disruptura no mercado de moradia, né? Vamos receber o Alexandre Frankel, que é fundador e CEO da House, para contar como a startup de moradia flexível digital vem agregando serviços para inovar na experiência dos clientes. E na sexta-feira, o nosso tradicional sextou, vamos falar sobre Open Delivery, né? E a integração, né, desse ecossistema, né, desse mercado, com ganhos para o cliente. E aí nós vamos receber o Célio Salles, que é conselheiro de administração nacional da Abracel e co-criador do Open Delivery. O João Bibar, que é head de startup da Pede Pronto, que é uma plataforma, né, de delivery da Alelo, e o Denis Lopardo, que é fundador e CEO da Bidu. É isso, volto com você aí, Leonor. Boa, mas você não vai fugir não, hein? Porque, ó, tem traz o da Fabrícia e depois a gente traz o do Kinoshita. Combinado. Aqui, ó, a Fabrícia, ela fala, né? Gostaria muito de compartilhar aqui também o prazer que tive em trabalhar também no outro lado da Facile, no chat, WhatsApp, e-mail e o atendimento Procon. Isso em uma terceirizada, fui facilitadora, sou uma prova do quanto a Facile investiu para dar um atendimento humanizado e um empenho muito grande em escutar e priorizar a excelência no atendimento. Obrigado, Fabrício. Obrigado mais uma vez pela parceria. E aí já traz aqui a pergunta do Edson. Uhum. Ele pergunta, né, em sua opinião, quais são os desafios do modelo de negócio de D2C? Muito boa essa pergunta, Edison. Assim, o modelo D2C, imagino todo mundo está familiarizado, é um negócio direct to consumo, ¿no? Consumidor se contata diretamente com o vendedor o mais próximo possível do fabricante ou do produtor. E esse é o coração da tese da Facili. Ou seja, a tese da Facili é que se podemos desintermediar essas cadeias de valor que têm intermediários, assim, tem gente no meio, empresas ou participantes que podem ser evitados, acaba sendo bom para o cliente porque a qualidade do serviço se mantém ou melhora e o preço do produto cai. Em geral, esses intermediários cumplen alguma função, por isso que eles estão aí. Não? Ou seja, uma cadeia de valor tradicional tem um intermediário porque alguém tinha que cumprir isso ou o produto não chegava ao cliente final. Essas funções tipicamente se encaixam em duas grandes categorias. São funções de fluxo de informação
ou funções de fluxo de produto físico. Então, fluxo de informação, só por dar um exemplo, um pouco de teoria cá, porque ajuda a entender qual é o desafio desse tipo de negócio. Fluxo de informação, vou dar um exemplo de uma coisa que acontece na Facili. Nós temos muitos produtores rurais que vendem diretamente na plataforma, frutas e verduras. Então, temos, por exemplo, um produtor de bananas na cidade de Louveira, no interior de São Paulo, que ele vendia as bananas, produto de uma qualidade excelente, acabava vendendo a um preço muito baixo porque ele não tinha um canal para chegar ao cliente. Então, ele tinha que vender um intermediário. Esse intermediário juntava bananas de vários produtores e levava, em geral, ao Ceasa, no mercado central de frutas e verduras de São Paulo, e aí era vender. Só que, claro, qual é a função desse intermediário? É ter o dado de que essa banana vai ter um comprador. Ele sabe que se vai ao Ceasa, ele vai poder vender. É um dado importante. E a segunda função era o transporte. Ele pegava as bananas desse produtor e levava até o centro de São Paulo. Então, o negócio de D2C tem que substituir essas duas funções. Porque se você não substitui essas duas funções, a transação não acontece. Bom, para facilitar, substituir a função de logística, já mais ou menos comentamos, é muito desafiador, é um trabalho muito grande quando os volumes são tão grandes. E, então, aí tem um primeiro bloco de desafios, em particular no nosso negócio, como o custo logístico tem que ser baixo, você tem que levar muitos pedidos com muita frequência a um custo muito baixo. Isso mais ou menos já comentamos. Eu acho que isso podemos referenciar algumas das respostas anteriores. Agora, o fluxo de informação que um intermediário normalmente ajuda a facilitar é uma das coisas mais divertidas de fazer com tecnologia. Porque se vocês pensam assim, objetivamente, gente, esse supercomputador que temos todo na bolsa, o telefone celular, permite levar o dado para quem vocês quiserem. Antes, esse produtor de bananas de Louveira não tinha como informar a milhões de clientes que ele tinha esse produto tão bom, esse preço tão bom. E os milhões de clientes também não tinham como saber que existe um produtor de banana em Louveira de uma qualidade. É dados. Se vocês pensam, o problema a resolver é como colocar o dado na mão do produtor, de quem são os clientes, e como colocar na mão dos clientes os dados de quem são todos esses produtores. E aí, uma plataforma de marketplace via um aplicativo, ou seja, tecnologia, resumindo, é uma forma espetacular de resolver o problema de informação. Então, eu diria, os problemas, a função de intermediário de informação é muito divertido e muito mais fácil de resolver com tecnologia do que o fluxo físico de bens e a logística que tem que ser construída demanda. Mas assim, aí estão os dois desafios. Você resolve esses dois desafios e o negócio de D2C é extremamente bem sucedido e cria muito valor para o cliente final. E aí que cria, né, a expectativa diante do teu cliente de que você chegue rápido em alguns lugares, né? Acho que você também cria uma perspectiva de demanda muito grande, né, Diego? Claro, quando a proposta de valor é boa, o sea, o espírito do D2C é que cria um canal disruptivo diferente comparado com os canais tradicionais. Se é disruptivo, assim, tem que ser disruptivo para bem, não? Ou seja, que melhor preço, ou mais sortimento, ou mais conveniência. E isso consegue a demanda aberta a abraçar esse canal é gigantesca, é ilimitada. Em geral, nossos mercados de consumidores são muito, muito grandes. E apesar do volume que você já está conseguindo atingir, né? E aí é aquela velha questão, né? Você está batendo ali onde exige a disrupção, e aí é um grande desafio, né? E se a gente considerar, né, o país, né, como um todo, é um desafio gigante, né? Mas tem mais uma outra questão aí que o Kinoshita trouxe, né, complementando. Complementando a pergunta, gostaria que ele comentasse a questão tributária também, se puder. Claro. Olha, como toda plataforma de comércio eletrônico está sujeito a carga tributária,
e a gente atende essa carga tributária dependendo do tipo de transação. Por exemplo, as coisas que nós compramos e vendemos, temos uma parte do negócio que é compra e venda, ou seja, paga os mesmos impostos que qualquer e-commerce comprando e vendendo. E na área do marketplace, o que nós oferecemos é um serviço. Então, do lado da transação entre o comprador e o vendedor, é uma transação dependendo da figura tributária do vendedor, tem que emitir a nota, ou seja, que aplica para esse vendedor. E do lado da prestação dos serviços do marketplace, nós emitimos uma nota pelo serviço que damos ao vendedor e a comissão que a gente fica dentro da transação. É relativamente simples, assim, conceitualmente, a figura tributária é relativamente simples, fiscal, só que nesses volumes e com toda a diversidade que uma plataforma dessa tem, obviamente acaba apresentando sempre desafios de execução, particularidades, mas sem grandes problemas, sem grandes desafios como componente desse valor do D2C que falávamos antes, Gibson. Boa. E aí, uma coisa que eu vou voltar, né, a te puxar, você tem, acho que junta, né, muito do que você já comentou aí sobre a atenção ao consumidor de vocês, né? É sobre esse lançamento, né, a tua necessidade aí do lançamento da Facili Resolve. Claro, perfeito. Como os volumes de clientes são grandes, ou seja, e por mais que a tecnologia resolva a maior parte das necessidades de trocas, não, entre um cliente e um vendedor, ou entre um cliente e a própria plataforma, ou um cliente e um ponto de retirada, assim, nós procuramos que a tecnologia padronize o mais possível essas interações para que o aplicativo que resolva. Se um cliente quer cancelar um pedido, ele entra na plataforma, clica em cancelar o pedido e pode pedir o reembolso desse pedido sem necessariamente ter que falar com um atendente. Isso é uma coisa que hoje funciona. Porém, não todas as interações são tão fáceis de padronizar. Algumas vezes é um pedido que não chegou completo ou uma parte não chegou como tinha que chegar. Então, aí, assim, essas interações são muito mais difíceis de padronizar e aí temos que ir a algumas ferramentas mais específicas. Facili Resolve é a plataforma que construímos para que ofereçamos a nossos clientes uma forma o mais automatizada e amigável possível para resolver todas essas questões. Obviamente que sempre acabamos com uma parte que termina ou numa ligação ou em um chat com um atendente, mas acabam sendo o menor dos casos e o Facili Resolve nos permitiu expandir quanto é que atendemos, que assim, sem fazer a vida do cliente mais difícil, não? Pelo contrário, alguns cliques e resolveu o que ele precisava. Essa é a grande função que a Facili Resolve traz. Aí por trás desse projeto, né, do conceito dele, já tem uma disrupção aí, Diego? Claro, tem porque principalmente assim, vamos pensar em duas variáveis grandes que uma plataforma dessas procura otimizar. Em primeiro lugar, a experiência do cliente. E, em segundo lugar, o custo de atender a esse cliente. Então, a experiência do cliente, você compara, por exemplo, pedir um reembolso de um cupom. Por exemplo, eu recebi um cupom e não quero esse cupom, que agora quero meu dinheiro de volta. Se eu, para poder ter esse dinheiro de volta, eu preciso entrar em contato, escrever uma mensagem, e alguém me responde, e assim, e até que eu explico o que aconteceu e, sei lá, e caiu a comunicação, estou esperando que de novo alguém me responda. É uma experiência não necessariamente tão boa em um contexto em que nossa maturidade de processos, como falamos no início, não é tão alta, não tem tão cheio dessas exceções para lidar. Compara com eu entro, clico, falo, quero reembolso desse cupom em particular, essa é a minha conta, confirmado, clique e recebi. É muito mais amigável. De novo, vai ter sempre uma parte grande de casos em que
saíram da norma e a gente precisa um atendente resolvendo. Mas, graças a Facili Resolve, nessa primeira parte a gente consegue atender muito bem. A segunda métrica, que é o custo, tem o custo da tecnologia, tem o custo de você desenvolver e disponibilizar a tecnologia, um investimento mais do que um custo, que pode ser grande, porque as plataformas são caras, porém, o custo por atendimento, uma vez que a tecnologia está montada, é muito menor. Então, desde os dois pontos de vista, a Facili Resolve traz valor para o cliente e um custo bem menor de atendimento. Então, uma outra coisa que para mim, né, ficou uma curiosidade em cima do que você estava falando, tem um tipo de produto específico que é vendido dentro da plataforma ou não? Olha, a plataforma tem, são aproximadamente 10 categorias que são vendidas na plataforma. Então, acaba tendo uma abrangência muito ampla. Você pode comprar desde qualquer item que você compraria no supermercado até coisas super específicas como em qualquer marketplace, não? Ou seja, você precisa, sei lá, uma lanterna, qualquer coisa, você tem um sortimento super assim, que se chama de cauda longa, não? Ou seja, coisas muito diversificadas. Porém, eu diria, tem algumas categorias que são muito específicas da Facili, viu, Nori? Talvez posso gastar um minutinho aprofundando nisso. Legal. Em primeiro lugar, a área de frutas e verduras é uma área muito particular da Facili. Aí é altamente perecível, né? E extremamente desafiador na logística, claro. Só que a queda de preço que você consigue para o cliente final por esse intermediário é muito grande. Só por dar alguns números, vamos assumir em qualquer bairro central de São Paulo, você vai a um supermercado, quilo de banana custa... Varia muito por supermercado, por tamanho de banana, mas vamos assumir que custa entre R$5 e R$9. É mais ou menos essa faixa de pressão por quilo. Banana nanica aproximadamente está nesse preço. O produtor que eu contava de Louveira, que vende as bananas já há mais de um ano, que está operando com a gente, se chama Bananas Primavera, o produtor, vende a R$1,99 o quilo de banana. É uma fração pequena do que você pagaria no supermercado. Então, o preço é tão interessante para o cliente final, porque está comprando diretamente do produtor, que essa proposta de valor funciona muito bem. Por isso, frutas e verduras, só deixo esse exemplo da banana, mas isso aplica a muitíssimos produtos, funciona muito bem. Tem uma outra categoria que também funciona muito bem na Facili, que são categorias que, em geral, têm um volume assim, um volume grande de produtos ou um peso grande de produtos. Por exemplo, um dos produtos mais vendidos na Facili é óleo de soja. É tremendamente vendido, porque, em geral, é pesado como um produto para vender você por comércio eletrônico. E outro produto que provavelmente temos o melhor preço de todo São Paulo é papel higiênico. E o papel higiênico tem um desafio muito grande de logística, porque se você pensa, tem muito ar dentro, ou seja, se você vê um pacotão enorme, tem muito ar esse pacotão enorme. Então, o valor é baixo, do ponto de vista assim, de quantos reais por pacotão você vende, e é caro de transportar. E no nosso modelo, que aproveita também essa infraestrutura dos pontos de retirada, para nós é muito barato transportar esse papel higiênico. Então, assim, eu arrisco que temos dos melhores preços de São Paulo para papel higiênico, e os volumes são gigantescos e não param de crescer nessas áreas. Aí, só por dar dois exemplos, Vinor, de duas categorias, frutas e verduras, e, no caso do papel higiênico, o óleo, que funcionam super bem na plataforma. Uma outra coisa que você comentou, que eu acho que também é um desafio e que vale a gente destacar, né? É o acerto da entrega, né?
independente do produto que você é. Que como você está falando de algumas coisas perecíveis, né, e eles são meio que padrão, né, você compra papel higiênico, né, você é só saber o modelo. Compra banana, você diz qual que é. Mas tem alguns produtos, por exemplo, que são tão desafiadores quanto tal, por exemplo, sapato, roupa, essas coisas, porque aí é acerto, né? Como você tem uma margem muito pequena, né? Ela é apertada, se você não acerta na primeira, talvez a troca já comece a te dar prejuízo, né? Claro, totalmente. Para a gente, a logística reversa, que se chama, não? Que é quando esse produto Sim. não funciona e tem que voltar, tem um custo muito competitivo, justamente, de novo, graças aos pontos de retirada. Se a gente tem um produto que voltou para o ponto de retirada, está no ponto de retirada, nós temos todas as semanas, assim, algumas vezes por semana, indo um caminhãozinho para esse ponto de retirada, e que vai carregado e volta vazio, volta sem carga. Então, para a gente não é um custo trazer esses produtos de volta. Isso é uma vantagem grande também do modelo. Porém, o sea, pensa a base de nosso consumidor, não? Dentro dessa pirâmide que falávamos no início, temos muitos consumidores que estão comprando por primeira vez em comércio eletrônico. Então, os típicos produtos que funcionam são os que têm essa compra mais simples, claro. Isso é uma realidade, como você escrevia, Leonardo. Porque eu fico imaginando, né? Bom, a questão toda aí é a logística, né? Aí, se você consegue resolver, está bem, você consegue atender bem o teu consumidor. E aí entra essa outra questão. Esse consumidor que ele, como você falou, né? Às vezes é a primeira vez que ele está experimentando o comércio eletrônico. Qual é o índice não sei se você tem essa informação, mas o índice de exigência dele, ele é mais ou menos exigente de quem já está acostumado com e-commerce tradicional? Olha, é uma boa pergunta, Leonor. Eu diria, depende da variável, são muito mais exigentes ou são mais flexíveis e assim, entendem algumas situações de uma forma diferente. Por exemplo, desde o ponto de vista de preço, esse cliente novo é extremamente exigente. Se não é mais barato comprar na plataforma, não vai comprar. Ou seja, eu caminho até onde tiver que caminhar para comprar com o melhor preço. Mas nesse contexto inflacionário, a maior parte dos consumidores, e em especial nossa base de consumidores, são extremamente sensíveis a preço. Então, se não atendemos essa promessa de que o preço na facilidade é bom, o cliente não compra. Porque justamente está acostumado a comprar offline. O preço não é bom online, por que eu vou comprar online? O sea, aí tem um primeiro componente. Desde o ponto de vista por exemplo, de entrega, outra variável que você comentava, como justamente não tem uma experiência prévia em ter comprado em algumas das plataformas, talvez existe uma expectativa um pouco mais flexível. Sei lá, vamos dar um exemplo. Quem compra em alguma dos marketplaces grandes que hoje operam no Brasil, estão acostumados a entrega no dia seguinte, e assim, assumem como que esse é o padrão, e vão fazer uma compra na facilita. Talvez vão ter uma expectativa também de que a gente tem que entregar muito mais rápido. Só que o nosso modelo logístico, para poder ser de baixo custo, não conseguimos entregar em esse tipo de prazo. Então, é um prazo maior para entregar. Então, assim, aí a expectativa desse consumidor que já está acostumado, assim, provavelmente vai ser muito maior e o prazo maior de entrega nosso não vai ser tão bom. Mas, em geral, o consumidor novo é muito amigável com os prazos de entrega se estão comprando por primeira vez. Com que não tem tolerância com preço e com qualidade dos produtos, obviamente, não? Mas isso é meio que uma condição mínima a cumprir. E aí você chega num índice de satisfação do teu consumidor, né? Aí você consegue medir, né, a satisfação dele.
Você tem essa informação? Não, a gente não tem necessariamente um indicador assim único de satisfação do cliente, não? Nós, com esse modelo que tivemos de um crescimento tão grande, tivemos oportunidades de melhoria historicamente grandes no atendimento de nossos clientes. Ou seja, um pouco voltando a esse ponto no que focalizamos. Focalizamos muito em ter um melhor preço. E claramente, para atender a segunda parte de expectativa de serviço, a gente nos últimos, eu diria, 12 meses, 18 meses, hemos trabalhado muitíssimo para melhorar aí. Então, é uma área em que tem tudo para construir e continuar melhorando, mas não necessariamente temos como um indicador único. Ou seja, temos feedback todos os dias de coisas que podemos fazer melhor e estamos mega focalizados em fazer melhor. Legal. O Diego, em função, né, até do nosso horário aqui, da sua agenda, né, você já deu uma indireta aí, né, que você tem uma reunião muito importante na sequência. E como é de feedback, né, eu acho que tá de parabéns. Eu queria te fazer só mais uma pergunta, né, que eu acho que essa é bacana, né, e ela pode ser uma resposta também rápida. Você tem projeto de internacionalização da Facili? A gente acredita muito que esse modelo aplica em outros países também. Assim como aplica em muitas cidades fora de São Paulo e o horizonte de continuar estendendo, a gente tem muita certeza de que resolvendo cada uma dessas peças da cadeia de valor que estamos resolvendo, esse modelo dá para funcionar em outras regiões. Pensamos países como México, Colômbia, tem cadeias de distribuição muito similares à nossa. E realmente fora da China, esse modelo nosso praticamente não tem nenhum caso de ter crescido como nós crescimos. Portanto, temos sonhos grandes, Leonor, para a plataforma. Ainda temos muito trabalho para resolver o coração aqui no Brasil. Mas resolvendo o coração aqui no Brasil, a gente acha que esse negócio vai poder crescer muito fora do Brasil também. Legal, muito bem. Cara, muito obrigado, né, pela live, né, pela entrevista espetacular, né, me surpreendi bastante, né, e assim, resolvendo coisas que a gente vê dificuldade, né, em várias outras lives e outras entrevistas, né, em alguns segmentos de mercado, às vezes mais específico ou não. Então, parabéns pela ideia, né, o desafio, né, a gente não falou sobre isso, mas o desafio, né, de repente, com um grande executivo, né, decidir empreender, né, e jogar todas as fichas num grande projeto, né, e que deu super certo. Parabéns também por essa iniciativa sua, é um grande exemplo também. Obrigado, Leonor. Muitíssimo obrigado. Nachi, é um prazer acompanhar aqui a vocês, a audiência Cliente S.A. Forte abraço. Bom, né, Nachi? Obrigado, Diego. Obrigado, né, o pessoal que ajudou a gente a trazer essa live, né, fazer essa entrevista espetacular aí para a gente. Agradecer, né, quem acompanhou a gente até agora, participou, né, aí ativamente com a gente, e se ligue, né, nas próximas lives aí, tem outras grandes lives aí, né, com grandes líderes como o Diego aí, trazendo grandes informações, né, contando seus projetos, fazendo boas reflexões para a gente. Beleza? Obrigado. Abraço, Diego. A todos. Parabéns. Igualmente. Tchau. Tchau.